Então vamos lá, vamos começar aí as fases da meiose na prófase 1, né? Todas essas 5 próximas agora são subfases da prófase 1, beleza? Então vamos lá, começando com leptóteno, que significa uma fita fina. O que é isso? Ele está se referindo à formação dos cromossomos. Então, no leptóteno, ele se caracteriza com a espiralização dos cromossomos, aparecendo o que eles chamam na meiose de leptóteno. Viu que fácil? O processo você já sabe, você só não sabia o nome. Agora só tem que decorar mais 5 nomezinhos, ó, molezinho, tranquilo, né? Então, leptóteno, o aparecimento dos cromossomos. Depois, zigóteno, que significa par. O que é isso? Lembre-se que agora nós estamos com os cromossomos duplicados e você tem cromossomos que cuidam da mesma informação, que são chamados de cromossomos homólogos. Então, os cromossomos homólogos vão começar a se emparelhar, vão começar a chegar próximos uns dos outros e vai ficar ali, ó, lado a lado. Quando eles ficam lado a lado, eles formam um negocinho chamado complexo sinaptonêmico. Olha que nome, hein? Então, dentro do zigóteno, ele é caracterizado pelo emparelhamento dos cromossomos homólogos, formando o complexo sinaptonêmico. Depois, paquíteno. O que significa isso? Eles vão se aproximando cada vez mais, eles ficam bem próximos agora do grego ali, ó, grosso, paquíteno. Por quê? Porque eles estão tão próximos que às vezes a gente tem até dificuldade de identificar quem é quem ali. Essa estrutura, quando estão muito próximas, ela pode ter 2 nomes. Ela pode chamar bivalente, porque ela se refere a 2 cromossomos, que são homólogos, né? Ou então tétrade, porque 2 cromossomos homólogos, eles possuem 2 perninhas cada um, né? Então ele ficaria, ó, 4 perninhas, 4 cromátides. Aí ele pode ser chamado também de tétrade. Essas cromátides irmãs, elas estão tão próximas, os cromossomos homólogos estão tão próximos uns dos outros, que ele troca pedacinhos de uma cromátide com o outro. Esse processo tem nome, ele se chama crossing over. Então olha aqui, olha uma tétrade aqui, ó, um cromossomo duplicado, outro cromossomo duplicado, eles são homólogos, ou seja, eles cuidam da mesma informação genética, certo? E aí, o que vai acontecer? Eles vão trocar um pedacinho aqui embaixo, olha só, puff, puff, quebra e troca um pedacinho das cromátides homólogas. E aí, olha só o que acontece, ó, nós temos aqui agora, ó, 4 cromátides um pouquinho diferente uma das outras. Para que isso serve? Para acontecer o crossing over, ele se explica, ele se justifica para criar mais variabilidade genética. Então, olha só, lembra lá de genética que vocês estudaram com o titio Massa? Azinho, azão, bezão, bezinho, por aí vai, características dominantes e recessivas. Então, ó, inicialmente nós tínhamos aqui um cromossomo totalmente dominante, azão, azão, bezão, bezão, com outro totalmente recessivo, azinho, azinho, com bezinho, bezinho. São homólogos, eles cuidam da mesma informação genética. Aqui é a letra A e letra A, letra B e letra B. A variante é que um é dominante, outro é recessivo, ou seja, maiúsculo e minúsculo, mas a letra é a mesma. Olha o que acontece aqui, ó. Nós temos a troca desse parzinho aqui embaixo, né? Olha no final como é que vai ficar, ó. O que antes era azão com bezão, depois azinho com bezinho e azinho com bezinho, olha como ficou agora, ó. Um deles azão com bezão, o outro azão com bezinho. Esse não existia, esse é novo. Outro azinho com bezão, esse também não existia. E outro azinho com bezinho, esse já existia. Então agora aqui nós temos, olha que legal, ó, 4 células, ó, vamos supor, né, aqui, ó, vou dividir ela aqui, divido aqui e vou dividir aqui, ó, 4 células com genéticas um pouquinho diferentes, graças ao crossing over. Senão seria todo mundo ou azão bezão ou azinho bezinho. Agora eu tenho 4 células com genética diferente. Legal, né? Próxima, diplóteno. O que é o diplóteno?
O diplóteno é o seguinte, depois que eles trocaram os pedacinhos, eles vão começar a se afastar. Quando eles começam a se afastar, o corpo, você consegue perceber que eles estão afastados, mas o ponto que aconteceu o crossing over ainda está conectado. Ele vai se afastando, mas o pontinho que eles trocaram um pedacinho é o último a se desconectar. E aí forma essa estrutura aqui, ó, na forma de X. Isso se chama quiasma. Então o diplóteno, ele simplesmente se caracteriza pela formação do quiasma. E depois da diacinese, o que acontece? Esse quiasma aqui, ó, ele vai se afastando cada vez mais, que olha o meu dedo aqui, ó. Antes o X está aqui no meio, né? Ó. Quando eu vou se afastando, olha o ponto de encontro, ó, vai subindo, ó, tá vendo? Ó, até que se desconecta. Isso se chama terminalização do quiasma. Que nome, né, cara? Só porque isso aqui vai se afastar, tem outro nome. Ah, pelo amor de Deus. Mas é isso aí, a gente tem que estudar, tá bom? Não fui eu que inventei, não fiquem bravos comigo. Então tá aqui, ó. O quiasma antes estava aqui embaixo, ele vai se afastando cada vez mais, os cromossomos homólogos vão se afastando e vai acontecendo a terminalização do quiasma, até ele se desconectar completamente. E aí está formado então a diacinese, que é esse movimento de terminalização dos quiasmas. Tá bom? Então, em resumo, olha só como você olhando aqui, né, o desenho, você vai conseguir estudar. Então, leptóteno, a formação ali dos cromossomos, né, saindo de cromatina para cromossomo, e os nossos centríolos também se separando para formar as fibras do fuso. Depois, né, que os cromossomos foram formados, no zigóteno, emparelhamento dos cromossomos homólogos. No paquíteno, eles estão bem próximos a ponto de trocar pedacinhos, crossing over. No diplóteno, ele começa já a se afastar, evidenciando onde está o ponto de troca, chamado quiasma. Então, diplóteno, formação do quiasma. E diacinese, eles continuam se afastando até acontecer esse movimento de terminalização dos quiasmas. Beleza? Agora eu vou comparar um negócio que, gente, despenca no vestibular, despenca no Enem. A comparação da prófase 1 da meiose com a prófase 1 da mitose. Então, ó, lá na mitose, lembra, não teve emparelhamento de homólogos. Os cromossomos estavam organizados numa placa equatorial, assim, ó, linear. Então, ele não precisou emparelhar os homólogos. Na meiose, aconteceu o emparelhamento dos homólogos. Na mitose, não existe crossing over. Por quê? Porque todas as células têm que ser exatamente iguais, idênticas. A mitose se caracteriza pela formação de células idênticas. A meiose, acontece a permutação, que é aí a tradução de crossing over. Você pode encontrar em provas também chamado de permutação, troca, ok? Então, e por que acontece? Para, de fato, as células não serem idênticas umas às outras. Vamos para a segunda fase, metáfase. O que acontece na metáfase? Aqui, olha só que legal, ó. Vai acontecer de novo a formação da placa equatorial. Mas consegue perceber uma diferença dessa placa equatorial? Olha aqui, ó. Os cromossomos homólogos estão emparelhados. Lá na metáfase 1 da mitose, não tinha essa história, não. Eles estavam 46 cromossomos alinhados assim, ó, um em cima do outro. Aqui fica, então, grupinhos de 2 em 2. Ou seja, você vai olhar uma célula, ela vai ter 23 cromossomos emparelhados. E tem uma diferença aí também nas fibras do fuso. Na metáfase da meiose, a fibra do fuso, ó, só vai até a metade aqui, ó. Ela não atravessa de um lado para o outro. E na mitose, ela atravessava de um lado para o outro. Na meiose, só vai até a metade. E você vai ver por que na próxima fase aí. Ok? Então, metáfase 1 da meiose, formação da placa equatorial, com a participação aí dos cromossomos homólogos emparelhados. Diferença, já falei, né? Lá na mitose não tinha emparelhamento de cromossomos homólogos. Isso aqui, galera, é uma das maneiras que você mata a questão de vestibular. Se tiver placa equatorial de cromossomos homólogos emparelhados, matei, é meiose. Se tiver só alinhado assim, ó, é mitose. Tá bom?
Anáfase. Na anáfase acontece então agora a separação dos cromossomos homólogos. São puxados para os lados aí das células, ok? De cada polo da célula aí, ó. Então vai o cromossomo inteiro para um lado, o cromossomo inteiro para o outro, cromossomo inteiro para um lado e para o outro. E ele pode pegar meio que aleatório, assim, sabe? É uma das formas dela criar mais variabilidade genética também, tá? Nessa separação. E aí, ó, tem uma grande diferença com a anáfase da mitose. Na mitose, não teve separação de cromossomos homólogos. Teve o quê? Divisão das cromátides irmãs. Por isso que as fibras do fuso atravessavam, porque elas atravessavam lá o cinetócoro e quebravam ali as duas cromátides irmãs, indo 46 para um lado e 46 para o outro. Aqui, ó, o que vai acontecer? Como teve a divisão dos cromossomos homólogos, vai ficar 23 cromossomos para um lado, 23 cromossomos inteiros, ó, duplicados para o outro. Por isso que a meiose 1 já é reducional. Por isso que o resultado final da meiose 1 já são duas células haploides, porque o cromossomo foi inteiro por outro lado ali, ó, tá vendo? Fica ligado que isso aí é muito cobrado em vestibular e no Enem. E na telófase acontece exatamente a mesma coisa. Tudo se refaz, né? Os cromossomos deixam de ser cromossomos e viram cromatina, aparece de novo lá o nucleolo, aparece de novo aqui, ó, carioteca, as duas cariotecas, e acontece a citocinese. Se for numa célula animal, ó, vem de fora para dentro, centrípeta. Beleza? Muito bem. Então tá. Vamos aí à meiose 2. Essas diferenças aqui, esse resumo aqui, eu já passei para vocês já estão sabendo, mas eu deixei aqui como um resultado final para vocês ficarem ligados aí, poder comparar a mitose com a meiose 1. Antes só de terminar esse link, eu vou falar um pouquinho sobre essa intercinese. O que é isso? Entre a meiose 1 e a meiose 2, tem um períodozinho que a célula dá uma paradinha para dar uma descansada, para recomeçar o processo, ver se está tudo certo e tal. Isso se chama intercinese. Ela não vai de novo passar por intérfase, porque não faz sentido, né? Eu acabei de formar uma célula haploide, por que eu vou duplicar material genético de novo? Então é só uma pausa entre a meiose 1 para recomeçar a meiose 2, beleza? Vou dividir o link aí, a meiose 2 a gente vê no próximo link.